Molecada, achei o ouro, tá? Essa aqui secreta, não tinha visto em canal nenhum. E, mano, é muito boa, é muito diferente, assim, meio igual, mas muito diferente. Não sei se dá pra entender, mas vocês vão entender, filho. Sem mais enrolação, bora então, né, filho? Quer trocar uns itens comigo aí? Eu paguei por isso, kkk. O Protinha tá ali andando com seu foninho da Apple bem tranquilo, né? Porém, ninguém esperava que... Aí, filho, já pisou no chão e aí subiu um brilho. E aquele ali foi o último dia pacífico na Terra. Geral tá se perguntando, né, se é um terremoto ou se é um ataque terrorista, o que tá acontecendo? E nisso, a cidade tá meio que subindo. O Prota olha pra baixo e não entende o que tá acontecendo, mas a cidade inteira tá em cima de um pilar com o número 8 em volta de um cubo de vidro. O Prota, que é um leitor de mãozinho, já tá se perguntando se foi transmigrado pra outro mundo. Será que aquilo que eu sempre leio nas webtoon tá acontecendo comigo agora? E aí, né, fi, janelinha do sistema falando: o jogo começou, por favor, jogue o seu dado. Ele ainda tá meio confuso, né? Jogo, dado? O que tá falando, cara? Alguém aponta pra cima e fala pra dar uma olhada, né? E aí tem um dado gigantesco sendo jogado em cima deles. O dado bate em cima do cubo de vidro e mostra o número 3. E aí no sistema aparece peão 8, movendo 3 espaços. Pilar que tá sustentando a cidade inteira se move 3 casas pra frente, como se tivesse num jogo de tabuleiro. O pessoal, né, tá tudo confuso ali se perguntando, né, a cidade tá movendo, o que tá acontecendo? O Prota já começa a entender, né, que pelo visto eles foram invocados por um jogo, porém eles não são os jogadores, eles são os peões do jogo. E o jogador é seja lá quem for que tá jogando esses dados. Então nem eles são os peões, eles só são parte da cidade e a cidade é o peão. E aí ele fica curioso, né, se seja lá quem for o jogador precisava da cidade, por que eles todos estão ali juntos com ela? Qual que é a necessidade de ter tantos humanos dentro dela? A janela do sistema então atualiza e fala pra ele: você encontrou um espaço de defesa. A dificuldade e o tempo de defesa precisam ser definidos. Jogue o seu dado. O dado então cai de novo em cima da cidade com o número 1, e aí o sistema fala: a dificuldade vai ser de nível 1. E aí outro dado bate com o número 3. Tempo de defesa, 3 dias, invocando o mapa. A casa do tabuleiro que estava na frente deles começa a se erguer com uma floresta dentro dela e se conecta à cidade deles. Nesse momento, vários monstros aparecem do outro lado e o sistema avisa: a missão de defesa vai começar em breve. Se as suas 4 bases forem destruídas, você perde. Se vocês perderem, o peão vai morrer. Tá todo mundo confuso se perguntando, né? Se o peão morre, o que acontece com a gente? Começa a rolar um caos ali, né, com o pessoal indeciso e sem saber o que faz, mas o Prota tá calmo, né? Ele sabe que se os caras nem informaram o que acontece, é bem óbvio. E o melhor que eles podem fazer agora é se focar nos anúncios. A janela aparece de novo avisando: provendo aos cidadãos um equipamento básico. Por favor, cidadãos, joguem seus dados. De 1 a 60, você recebe uma classe ordinária. De 61 a 80, uma classe mágica. De 81 a 94, heróica. 95 a 99, lendária, e somente quem conseguiu o número 100 vai pegar uma classe mítica. O Prota tá meio confuso, né? Um dado com 100 faces? Nessa hora alguém tá gritando ali: cuidado, tem alguém vindo. E aí, fi, quando eles olham do outro lado, eles percebem, né, que é um bando de monstros chegando. Geral já começa a correr desesperado. Porém, o Prota, que era o mais perto da borda, fi, foi o primeiro a já tomar-lhe a primeira bordoada do lado do ombro e ser arremessado. Todo esbugalhado ele começa a entender, né? É por isso que eles precisavam dos humanos. A gente é a força que protege o peão. O corpo dele bate ali em um monte de caixa, fi, e ele tá desmaiado pensando: a gente precisa proteger o peão, né, a cidade, e chegar a algum objetivo nesse tabuleiro. Esse jogo de dados deve estar sendo feito por deuses e demônios. O orc que rebentou o Protinha, né, tá encarando ele ali todo caído, mas atrás dele já aparece uma mina toda B10 ali, filho, com uma lança, uma asa de fogo, e já toca no chão um tornado de fogo, redemoinho de chamas, todo mundo queimando. Os cidadãos lixos, né, tão encarando ela ali, fi, sem entender nada, velho. Como é que ela matou tudo de uma vez só? E aí, ela é apresentada pra nós, nominho Goryeo, level 1, classe ordinária. E caraca, filha, a mina é estileira, hein? O item que ela pegou é uma lança de classe lendária que permite ela pegar as chamas do dragão imperial. Ela avisa todo mundo pra começar a correr pra torre de Nansão, porque lá estão fazendo uma base militar e uma linha de defesa. E outra é pra todo mundo jogar os dados o mais rápido possível.
O pessoal, né, tá encarando os dados ali, tudo com umas caras de figurante que vai morrer o mais rápido e começa a jogar os dadinhos, né? E a mina diz, né, quanto maior o número que você tirar, melhor vai ser a qualidade do equipamento que o dado vai te dar. Quem pegar um equipamento meia boca já recua, e qualquer pessoa que receber um equipamento de classe mágica ou acima é pra ficar ali e ajudar. O pessoal vai jogando os dados, né, e algumas armas já vão aparecendo pra eles, porém, obviamente, só vem os lixos. E naquele dia, todos eles perderam suas vidas ordinárias e começaram a viver vidas extraordinárias. Uma grande porção das pessoas já morreu no primeiro dia, enquanto outras se tornaram heróis. O Prota ainda tá bagaçado lá na caixa, mas ele fala que foi nesse dia, que no 8º peão, que ele se tornou o mais forte de todo o tabuleiro. O dado cai da mão dele e bate no número 100. Porém, foi também nesse dia que ele se tornou a pessoa mais odiada de todas. O item que o Prota recebeu foi o Livro do Rei Demônio da Soberania. É um item mítico que permite o usuário olhar todos os tipos de informação, desde a localização de itens secretos, eventos secretos, informação dos monstros, aonde os chefes vão aparecer e até mesmo o objetivo principal da missão assim que o mapa começa. Mas o demônio Cracina é a encarnação do desejo de monopolizar toda e qualquer recompensa que for recebida por toda a cidade por causa do conhecimento desse livro vai ser enviado para o usuário do livro de Cracina. Deu pra entender, né, molecada? Tudo que as pessoas ganharem por causa do Prota vai pra ele. Ninguém recebe nada se usar as informações do livro, só ele. O capítulo seguinte começa já com 3 horas na missão de defesa. 3.000 mortos e mais de 7.000 feridos e uma base já foi destruída. A Ryeju, depois de ficar lutando por todo esse tempo, né, tá se perguntando, será que finalmente acabou? Nisso chega um carro do exército e o pessoal começa a ficar animado, pensando que venceram, né? Os soldados chegam, né, pra já tirar todos os civis que estão feridos e levar eles pra base. Um maluco de coroa chega e agradece a Ryeju pelo trabalho dela. Por ela ter segurado os monstros tanto tempo aqui, eles conseguiram usar tropas em outros lugares. O nome do cara é Jae-young e o capacete dele é de item heróico. Com esse item, ele tem um psicológico inabalável, ele jamais cai em um estado de medo, confusão ou desorientação. A Ryeju pergunta pra ele se as coisas já acabaram. Ele diz que a internet e os telefones não estão funcionando, então tá difícil de entender a situação ainda. Eles estão estabelecendo alguns sinais para comunicação de rádio, então logo eles vão receber as atualizações das outras bases. E por enquanto eles têm que ir para a torre de Namsan. Alguém grita não e fala não acabou ainda, é o Protinho avisando. O monstro chefe vai chegar logo logo. Tá escrito aqui nesse livro as informações da missão, os dados dos monstros, o progresso, tudo. Olha aqui, mas os dois não conseguem ver nada além de páginas brancas naquele livro. A Ryeju logo fala, né, provavelmente algo que somente ele consegue saber. E o Jae-young, né, fica pensando, provavelmente é algum tipo de livro de registro de dados. E se esse for o caso, é algo muito poderoso, já que nessa situação, informação é o que eles mais precisam. Ele então olha pro Prota e fala, né, será que você pode dar pra gente mais informação? Eu preciso de provas do conteúdo desse livro. O Prota então fala, ok. E aí começa a explicar pra eles dois os próprios itens dele, né, falando, elmo de nível heróico e parte de um conjunto de 6 itens. O usuário é o Sargento Kwon Jae-young e ele tem 21 dias antes de ser despachado. Aí ele começa a falar o item da Ryeju também e solta ali, sua música favorita de cantar no karaokê é Two Gap Mountain. E aí ela fica puta, né, filho? Para de espiar minha vida. E com isso, né, os dois começam a acreditar. Não ia ter como ele saber essas informações pessoais, então eles aceitam. É realmente um livro com registro de dados. O que quer dizer que um chefe tá vindo. Ele então fala pra Ryeju, né, já com isso confirmado, a gente precisa avisar o centro de operações. Nisso a gente vê algumas memórias estranhas, não sei se é do Prota, não sei de quem é, mas é alguma pessoa presa num tipo de hospital falando que todos os jogos do mundo são fáceis demais pra ela e por isso que ela não pode sair desse lugar. O Prota acorda dessa brisa dele, né, com o Jae-young gritando com ele, dizendo que eles receberam permissão do centro de operações. Como eles estão completamente perdidos, todos eles vão confiar no que ele falou e seguir as informações que ele passou. E já pede pra ele, né, explica da melhor forma possível como que a gente lida com essa situação. O Prota pega o walkie-talkie e já começa a dizer, vocês estão me escutando? De agora em diante eu vou falar pra todos como que a gente vai seguir com essa missão de defesa. Essa missão funciona no sistema de ondas. A cada 6 horas os monstros vêm. E no fim de cada uma das ondas vem um chefe junto com ela. A gente vai precisar proteger as bases 4 vezes ao dia e 12 vezes em 3 dias. E no final ainda matar os chefes de onda. Eu tenho todas as informações da missão. Se a gente usar tudo e colocar uma estratégia junto, a gente consegue sobreviver.
E depois disso, a gente volta a se preocupar em como voltar pro nosso mundo. A Riedil tá olhando ali pro Prota meio impressionada, né? Como ele não só tá pensando na missão, como já no que vai acontecer depois. E com isso, ele vai começar a passar as caos. Mas aí o pensamento do Prota fala, né? Eu devia ter checado 2 vezes antes. Eu não li os efeitos do uso do livro quando eu tava inconsciente. A gente vê um deus escrevendo o nome das pessoas que ele tá influenciando. E ele fala, monopolizar todas as recompensas daqueles que a informação foi compartilhada. Só que nessa missão, ele não só compartilhou com algumas pessoas, todos que passaram as informações que ele compartilhou para outras pessoas também são incluídas nos efeitos do livro. Qualquer informação dada que comece com ele, no final das contas, as recompensas voltam para ele. A gente vê uns painéis do Prota e o pessoal lutando contra o chefe da Onda. Ele tá passando todas as informações dos pontos fracos e como lidar com ele pra Riedil, que facilmente derrota o chefe. E mano do céu, essa Riedil é muito brava, velho. Caraca, pai. Com isso, eles vencem a primeira onda. E a gente vê o demônio de Cracina dando uma olhada no peão 8, que ainda tem 193 mil pessoas. E dessas, 176 mil já fazem parte da soberania do livro, o que torna 91% da população um sacrifício. E o Prota fala, foi nesse dia que os pecados dele começaram e que iriam continuar até o último dia desse jogo. O capítulo seguinte começa falando, né, que essa missão de defesa é literalmente igual a um jogo de defesa. Os monstros vêm de uma região determinada e vão em direção à base. Tudo o que os jogadores precisam fazer é interceptar os monstros no meio do caminho e parar eles. Então eles estavam enchendo de explosivo o caminho que os monstros iam passar e deixando todos os atiradores e magos de longo alcance em cima dos prédios. Como eles são monstros de nível 1, eles não são muito inteligentes e não sabem evitar esse tipo de armadilha. Depois dos monstros ficar todo arrebentado, eles começavam a correr e se separar, e com isso era só mandar os jogadores que tinham equipamentos de alta classe para matar eles. Com o Prota explicando todas as direções, spawns e as decisões dos monstros, tudo era muito fácil. A informação do livro ainda atualizava em tempo real, então mesmo que os monstros mudassem as decisões, ele já sabia para onde eles estavam indo. Para encontrar informação, era só ele pensar o que ele queria saber e o livro sozinho já virava exatamente para a página que ela tava. Com isso, ele vai dando todas as informações, né, dizendo, pega esse equipamento, vai lá e dá suporte para essa pessoa, fica por aí, espera que vai aparecer um monstro. Em 30 segundos, num corredor, vai aparecer mais 20 monstros. Dessa forma, junto com todo mundo, ele vai conseguir sobreviver. O maluco tá dando balaço de M4 na cabeça do Zork, fi. É a primeira vez que eu vejo nesses manhwa a arma funcionar. E o Jae-Yong tá pensando, né? Quando ele começou a passar as informações do Prota, todo mundo tava hesitante, mas agora ninguém nem questiona ele. É como se ele estivesse controlando a cidade inteira. E se esse livro realmente só contém informações, a habilidade dele não é basicamente ser o comandante da cidade? Ou então será que há algo a mais nesse livro? O Prota chama o sargento e avisa ele, né? Tá prestes a acabar. A última onda do chefe tá vindo? O Prota fala, sim, mas não se preocupa. A Riejun vai vencer dele com um golpe só. A cena muda pra ela em um caminhãozinho ali dormindo esperando o chefe aparecer, que vai ser um gigante extremamente resistente, porém não muito forte. Eles estão chamando a atenção do monstro com umas bombas de luz e uns sinalizadores, mais o carro, para evitar o máximo possível que esse cara chegue na cidade. Com esse tamanho, se ele der 10 passos lá, a cidade inteira tá destruída. A vantagem é que ele é muito devagar e não tem resistência contra nenhum elemento, então é só encher de ataque que ele morre. Aí a Riedil fala, né, assim, a gente é os únicos que tá aqui. Aí ele fala, não, assim, na verdade é só você que vai bater nele. E ela fica meio confusa, né, perguntando, o que eu faço então? O Prota fala que todos os itens heróicos têm algum tipo de recurso secreto. Se você completar as condições, a forma dele muda ou algum tipo de habilidade ativada. Pra saber qual é a função que libera, a gente tem que primeiro completar as condições. Mas, né, o livro passa pra ele todas as condições necessárias. Ela tá então parada ali falando, né, você tem certeza? E ele fala, pode confiar, eu tenho certeza. Ela tá lá parada, né, eu não tô me sentindo muito segura com isso. Porém, eu vou acreditar em você. E atravessa a própria lança na barriga dela. O monstro então vem por cima e esmaga ela. O Jae-Yong, né, tá com medo dela ter morrido, mas o Prota já avisa, né, ela tá de boa. Uma aura vermelha começa a cercar o monstro e aí aparece, né, todas as condições foram atingidas, ativando a habilidade secreta da lança.
invocando o dragão imperial das chamas, uma vez por missão. Já rola uma explosão ali, maior que um estádio de futebol, e o sargento pensando, né, isso aqui teria sido muito perigoso na cidade. A única coisa mais perigosa que aquilo é o livro desse cara. Tem informação até demais e muita coisa perigosa. Se for usado errado, vai acabar com essa cidade. Ao menos é ele que tá com o livro e parece ser um cara bom. O sistema avisa: vocês completaram a missão de defesa. Todos os cidadãos fora da cidade foram movidos para ela. As recompensas vão ser dadas aos cidadãos. Tá todo mundo ali torcendo pelos 3, né? Choyu, Choyu. Sistema fala: recompensa comum. Completaram a missão, mais 300 pontos. Base destruída, uma de 4. Menos 25%, 225 pontos. As recompensas individuais são feitas por contribuição por abate de monstros, contribuição para defesa das bases e contribuição na luta contra os chefes. Após os cálculos, todas serão dadas. E aí o pessoal tá olhando, né? Recompensas, pelo visto é realmente igual a um jogo. O anúncio então aparece mostrando que o shop de pontos está aberto. Eles podem comprar curas, experiências, leilões, trocar itens, livros, equipamentos e tudo mais. Por exemplo, com 20 pontos, você pode até regenerar uma parte do seu corpo que foi amputada. Uma mina avisa então, né? Quem tiver machucado, pega o healing primeiro. E o Prota tá ali feliz, né? Bom, pelo menos os machucados vão conseguir ser tratados. Mas nessa hora, o pessoal tá olhando a janela de pontos assustado. E o sistema fala: pontos de recompensa 0. Todas as recompensas foram tomadas por causa do efeito do sacrifício da soberania. Tá todo mundo da cidade inteira zerado de pontos. O pior, tem gente que tá morrendo ou tá toda ferrada com o braço cortado, perna destruída, que precisava dos pontos pra poder se curar. A Ryeju pergunta pro Prota, né, que tá acontecendo? E ele tá lá: eu não sei também. Mas o Jae-Young já tá ali no walkie-talkie falando com alguém. O livro então avisa, né, que se ele tiver roubado 10% das pessoas, as recompensas são dobradas. Se ele tiver pego os pontos de 20%, as recompensas vão ser triplicadas. E se ele tiver roubado os pontos de mais de 90% das pessoas, as recompensas vão ser aumentadas em 100 vezes. E com isso, o cálculo de ponto é feito. E o sistema avisa, anunciando os pontos de recompensa de todas as pessoas. Em segundo lugar, alguém chamado Kang Se-won com 1.400 e em terceiro alguém chamado Seo Yeon-sok com 312. São pessoas que não foram influenciadas pelas informações do livro. Mas em primeiro tá o Prota com 9 bilhões 968 milhões 844 mil 850. Vendo essa informação, todo mundo da cidade agora sabe. O Prota tá com o ponto de todo mundo e começam a querer atacar ele. A Ryeju e o Jae-Young tá tentando impedir o pessoal, mas eles sabem que o sistema avisou que a soberania é coisa dele. Ele tenta se defender, né, falando que não sabia que o livro tinha esse tipo de efeito. O Jae-Young fala pra ele se acalmar porque eles precisam tomar conta dos feridos primeiro. E fala pra ele: até onde eu sei, os pontos podem ser trocados ou dados. Será que você quer compartilhar ele com as pessoas? A não ser que você tenha pego todos de propósito. Ele responde que sim, né? É claro, mas o sistema avisa: atividade passiva ativado, desejo da monopolização. Krasina nega qualquer tipo de doação de itens ou pontos. Tá todo mundo chamando ele de vilão, né? E ele tá confuso. Não, que habilidade é essa? Ele decide: já sei, vou comprar itens de cura e compartilhar com as pessoas. Mas o sistema avisa de novo: você não pode compartilhar nenhum item ou ponto. Ele então, desesperado, taca o livro no chão e fala pra Ryeju queimar ele. O livro desaparece, só que logo reaparece atrás dele antes que ele possa fazer algo. O Jae-Young fala: já chega, Shoyun, tu tá preso. O pessoal na cidade tá tudo pedindo pra matar ele e fazer ele desistir dessas recompensas. Só que o Jae-Young chega bem do lado dele e fala: foge, sai daqui e acha uma forma de consertar tudo isso. É a melhor coisa que a gente pode fazer agora. O Prota abre o sistema e começa a comprar um monte de agilidade. O pessoal ali tá falando, né, para ele tá fazendo alguma coisa. Mas, filho, ele só desaparece, né, com a agilidade máxima não é difícil. O sistema de todo mundo então aparece e avisa: a próxima missão será iniciada em 24 horas. Todo mundo começa a entrar em pânico, mas o Jae-Young, né, fala pra todos se direcionarem agora pra base pra eles começarem a montar outro plano pra fazer a defesa. E a Ryeju, né, tá vendo só o Prota fugindo sem saber o que falar. Já na base, o pessoal da cidade tá querendo organizar as coisas, né, falando: quem quiser lutar vai pra esse lado, quem não tem forças ou tá machucado evacua e se junta nessa outra posição. E principalmente, se você vê o Choyu, corre na hora e vem falar a posição dele pra gente. Não escutem nenhuma dica dele sobre a missão e
se ele tentar falar com você, cobre os ouvidos na hora. Se você descobrir algo através dele, se isola na hora até a missão ser finalizada. Se você virar um sacrifício da soberania e esconder as outras pessoas, você vai ser punido. O Prota tá largado num prédio montando ali um círculo de invocação, alguma coisa do tipo. O pessoal da cidade tá tentando montar alguns planos e a Hye-Jun tá treinando. Algumas pessoas estão evacuando e outros estão até indo pra igreja, fi. Mas não tem fuga, filho. Um novo turno vai começar. Jogador, jogue seu dado. Ele bate em cima da cidade e se move 4 casas, ficando sobre um pentagrama roxo, e o sistema avisa: você chegou num espaço com o selo de um demônio. Destrua todos os pilares demoníacos que estão protegidos por guardiões. Se todos eles não forem destruídos no tempo limite, o Rei Demônio vai ser invocado, definindo duração da missão, número de pilares e a dificuldade dos guardiões. A duração vai ser de 5 dias, existirão 3 pilares, e o primeiro chefe será de nível 1, um anjo caído sem destino. O segundo guardião também é de nível 1 e é um cérebro louco, um ser que cria criaturas constantemente, e quanto mais o tempo passa, melhor ficam suas criações. Já o terceiro pilar vai ter um guardião de nível 3, um Goblin mestre da espada que já atingiu o pico das artes marciais. Ele tá tentando desfazer o selo do demônio para poder desafiar o próprio rei. Ainda caído ali no pentagrama, o Prota tá sorrindo igual um louco. Enquanto isso, o Jae-Young, né, tá percebendo o quão desorganizado os cidadãos estão. A missão só começou e eles já estão tentando matar o anjo e destruir a torre dele. Com isso, né, o Jae-Young vai ter que se mover e pergunta pra Hye-Jun o que ela vai fazer. O soldado avisa: ela já saiu daqui faz um tempo. E ele tá pensando, né, que bagunça, nosso sistema de cooperação perfeita foi destruído em um dia. Já lá na frente do Goblin mestre da espada, a Hye-Jun vai chamar ele pro X1 honesto, um guardião de nível 3. Ela sabe que se deixar esse cara livre, todo mundo vai morrer, então ela precisa matar ele. Ela usa ali as asas de chama pra partir pra cima e causar uma explosão. Só que o bicho, filho, nem sai do lugar, só coloca a espadinha pra frente tranquilamente para ela. Um giro da mão dele e ela é arremessada longe. Sem nem olhar pra ela, ele só dá um corte enquanto ela ainda tá no meio do ar pra matar ela, filho. Metade da cidade é cortada no meio. Mas o Goblin fica surpreso, né, que ela tá salva. O Protinha chegou todo tchadzinho pra salvar ela, que coisinha linda. Ele coloca ela no chão e diz: fala pras pessoas, a recompensa de todos vocês eu vou usar pra mim mesmo. E aí ela fica: tá falando sério? Ele fala: diz pra todo mundo jamais aparecer na minha frente, senão eu vou roubar os pontos. E ela tá ali: mas Choi, como assim? Ele abre o livro pensando, né, não tem como devolver esses pontos, não tem como eu largar esse livro maldito. Sistema, abrir o shop de pontos. O sistema diz: o nível vai ser aumentado em 1 para cada 1 de status. Por favor, diga qual atributo e qual é o número de pontos que você quer aumentar. E o Protinha só fala: todos os atributos para o máximo. Geral na cidade começa a receber um spam de mensagens. Choi-Yu foi o primeiro a chegar ao máximo de estamina. Choi-Yu foi o primeiro a chegar ao máximo de inteligência, agilidade, conhecimento, vida, força, sorte, fi. Com cada nível que você sobe, você ganha um dado de equipamento. E ele pergunta pro sistema: quantos dados eu ganhei? O sistema diz que 423 mil dados foram ganhos. Ele fala então pro sistema jogar todos os dados que sejam abaixo da classe mágica fora e usar todos aqueles que sejam acima da heróica. A gente vê ali, né, que o dado vem tipo com o formato de uma espada e aí ele roda uma espada roxa. Então, né, ele pediu pro sistema descartar tudo o que for azul e jogar todos os dados que sejam acima de roxo. Com isso, ele consegue 142 equipamentos lendários e 1023 equipamentos heróicos. E o sistema entrega pra ele todos os equipamentos obtidos. Já que não tem como jogar esses pontos fora, eu vou fazer questão de tirar o máximo proveito deles. Todos esses pontos ensanguentados que foram me dados pelo poder do Rei dos Demônios. O Goblin tá olhando ele ali, já animado. Eu vou proteger essa cidade dessa desgraça de jogo e voltar pra minha vida original. É a única forma de pagar pelos meus pecados. Eu não tô nem aí do que as pessoas vão me chamar. O Goblin então sorri e o sistema avisa. O Goblin se prepara pra atacar porque encontrou um inimigo forte. Mas o Prota olha pra ele e fala: desculpa aí, mas eu não tô com tempo de ficar brincando com você. Ativa uma porta heróica que permite ele voar e fala pro bicho: eu vou voltar logo logo, tu fica me esperando aí. E aí a Joe tá ali preocupada, né? Ué, ele só saiu daqui? O Goblin se senta de novo, arruma o chapéu e vai ficar lá paradinho esperando o Prota voltar.
A Hyeju fica confusa, mas o nosso protinha já sabe, né? O Goblin nunca ataca primeiro. Se você não fizer nada, ele não faz nada. E já que esse é o caso, ele vai resolver os outros primeiro, né, fi? E já vai pra cima do anjo e pisa com o Jordan na cara do bicho, filho. Deixou até o logo da Nike na testa. O pessoal da cidade, né, tá puto com aquele spam de que o Choi usou todos os pontos e tá no nível máximo e quer matar ele. Só que, olhando o combate, né, eles nem entendem o que tá acontecendo. O Prota sabe, né, que um guardião do pilar tem várias condições que podem ser completas. Algumas enfraquecem ele e outras fortalecem ele. Se esse anjo matar 100 pessoas, ele vai evoluir para um anjo caído capaz de assassinar toda a humanidade. Além de que ele vai ser solto do pilar e vai sair caçando todo mundo ao invés de ficar protegendo ali. Por isso, esse tem que ser resolvido o mais rápido possível. Ele só precisa ativar as características que são necessárias para a missão. Porque no momento, o objetivo não é terminar a missão, e sim terminar ela de uma forma que ele vai se beneficiar. O Jae-young tá passando uma ordem para todo mundo ficar longe dos pilares até eles entenderem completamente quais que são as intenções do Choi-Yu. Será que ele não consegue dar as recompensas ou será que ele simplesmente decidiu que não vai entregar nada pra gente? Ele não parecia ser um cara ruim, mas não dá pra ficar tomando decisão baseada em sentimento. Alguém inteligente como ele, com todo aquele poder, com certeza consegue dominar essa cidade inteira se ele quiser. Até mesmo a Hyeju, que eu achei que ia me ajudar a dar uma parada no Choi-Yu, é incontrolável. Será que com tanta bagunça e competição a gente realmente vai conseguir limpar isso aqui? Nisso, uma explosão com uma luz vermelha acontece ao lado do carro, né? O maluco que sai ali, o cara pergunta, tu tá bem, senhor? E ele fala, tô. Mas quando ele olha, filho, é o anjo caído e o Prota em cima dele, carregando ali a coroa com asas. Ele tá usando uma espada lendária chamada de Visão Divina. É um item que já perdeu quase todo o seu poder. Porém, o importante dela é o efeito. Qualquer parte de monstro que for amputada vira um item. O Jae-young, né, encara ele e fala, Choi-Yu, tu matou um guardião, eu tô surpreso de ver você aqui. Ele não fala nada, né, só dá uma olhada e some, fi. O que deixa o cara pensando, né, será que ele não tá falando por causa do sacrifício da soberania? Pelo visto, não parece que ele tem nenhum tipo de intenção ruim. Avisa ao centro de operações que um dos guardiões foi morto, mas o soldado fala, sargento, o guardião ainda tá vivo. O sistema avisa, as condições especiais foram completadas, remova as asas e a coroa do anjo caído. Característica especial desbloqueada, corrupção. O anjo caído vai se transformar numa nova criatura, besta da corrupção de dificuldade 2, uma criatura que já perdeu toda sua fé e caiu nos pecados. Os deuses não mais olham para esse ser. O Jae-young, encarando isso, tá pensando, né, fuck, vida militar é uma merda mesmo. Correndo com os soldados, né, ele tá pensando, só tem 3 monstros nessa missão inteira, o que significa que o poder dos 3 juntos é suficiente para acabar com tudo. Então por que o Choi-Yu tá deixando essa criatura pra gente ter que lidar? Chamem por reforços agora. A localização atual é... E aí, fio, o bicho já dá uma patada ali e manda todo mundo voando. E o pior, os soldados começam tudo a chorar e correr desesperado. O estado de medo foi aplicado neles. O Jae-young, vendo que ele é o único imune a esse status, né, começa a pensar que ele vai precisar trazer esse bicho pra outro lugar, senão esses caras não vão fazer nada. Mas, ele mal começa a correr, o bicho já salta e esmaga ele. Caraca, filho, será que ele foi mesmo? Tá ensanguentado ali, será que será uma condição? Tô meio confuso. A cena muda pro Prota, fechando o livro e falando, pronto, já cuidei de um. Ah, ok. A pata do bicho brilha e aí ativa a condição secreta do elmo dele. Ele precisava estar na beira da morte por causa de um ataque de corrupção e ser o líder de um grupo de mais de 5 pessoas. E então ele é tomado pelo espírito dos fantasmas de Helren, o inquisidor dos hereges. E aí o sistema informa, vai durar 10 minutos, todos os equipamentos dele vão ficar com status divino, a defesa contra a corrupção vai ser aumentada e ele ainda recebe o modo do fanático. Todo o poder de ataque, defesa e cura é aumentado, é impossível ele entrar em caos, medo ou tentação, mas ele perde total controle das ações dele e começa a atacar qualquer monstro corrompido que ele vê. E o efeito ainda é ativado em todos aqueles que ele comanda, mano. E aí, fio, os caras já tá maluco, até o Prota tá meio assustado ali de longe observando isso. A cena muda pro Jae-young recebendo uma instrução do sargento dele, né, e o cara tá falando que vai dar um carro pra ele, mas ele vai ficar por conta própria. Ele diz
diz, né, será que isso aí não é privilégio demais pra alguém como eu? O cara fala que numa situação descontrolada como essa, o que eles precisam é de alguém calmo e racional. Mas, moleque, ele não parece tá assim. Tá só gritando ali, fi, pra todo mundo, vai pra cima, porra. Os malucos não tá nem aí, tá batendo com o cano da arma, atacando com a baioneta, tá igual um bando de desesperado, moleque. Ele pega a bandeira que foi invocada com a skill e já crava na cabeça do bicho. E com isso, eles matam o primeiro dos guardiões. O sistema avisa: vocês destruíram a besta da corrupção, o guardião da primeira torre. A maior contribuição foi feita pelo esquadrão independente e o líder é o Jae-Young. O comandante de tudo, né, vendo essa notícia, tá pensando, né, pelo visto eu ainda tenho um olho bom pra essas coisas. E o Prota, né, que sabe como as coisas acontecem, já fica: eu sabia que eu tava certo. A vira do bicho já tava tão baixa que o sargento e o grupo dele conseguiu finalizar. Mas a parte boa é que como ele se transformou de um monstro pra um monstro corrupto, a minha contribuição foi feita no anjo caído e não nele, o que fez com que o sargento ganhasse todos os pontos. Ele olha pro lado, né, e fala: que tu acha disso? Ele tava contando tudo isso pro Goblin, mano, que tá lá parado só ouvindo, né? Ele sabe, o Goblin não ataca se tu não atacar ele. Mas ele diz pro Goblin, né, que ele só tá falando porque tava meio frustrado de não poder conversar com ninguém. Ainda bem que tem ele ali pra escutar ele. Então ele diz pra ele, né, quer fazer uma aposta? Se eu vencer, eu vou quebrar o selo do demônio. Em uma outra parte da cidade, a Rieju tá enfrentando os monstros que estão sendo invocados pelo segundo guardião. Ela tá segurando eles lá até o pessoal resolver o outro e chegar aqui pra ajudar ela. O problema é que parece que não tem fim. O bicho continua invocando monstro atrás de monstro. Mas o pior é que cada vez tá ficando mais forte. Ela precisa matar esse bicho logo, antes que isso fique mais perigoso. Ela tá querendo usar a condição especial da lança dela e explodir tudo, né? Porém, os caras que estão ali perto não estão querendo sair, né? Estão falando: a gente também quer ponto, tu quer ficar com tudo pra você? Outra, tu já tem um item lendário aí, eu preciso ficar forte pra proteger minha família, senão eles vão morrer. Nessa situação vai ser impossível para ela usar o poder dela sem matar um monte de gente. Ali perto tem duas pessoas com um crossbow na mão. Quanto mais pessoas usam essa arma, mais forte ela fica. Só que na hora que eles atingem o bicho, ele só se vira pros dois e taca um laser na direção. A sorte é que a Rieju protegeu eles com a lança. Só que ficou toda arrebentadinha. Ô, minha filha, deixa que eu cuido de... Quero dizer, alguém cuida dela aí? Ela ia se virar pra falar pros figurantes correr, né, filho? Mas os malucos já tava longe fugindo. O monstro então olha pra ela e detecta um fator de risco e aí inicia uma análise pra ver, né, o nível dela, status, corpo, habilidades. E com a análise completa, moleque, ele começa a criar uma máquina anti-Go Rieju, né, perfeitamente montada pra ser o counter dela. Vendo que ele tá fazendo outra máquina, ela sabe: eu preciso para isso logo. Só que todos os outros monstros criados, né, já estão indo na direção dela. Porém, né, considerando como os poderes dela funcionam, isso é até melhor. Ela só usa ali um redemoinho de chamas, limpa todo mundo e avisa: saiam de perto o mais rápido possível. E já se joga na direção do monstro, e toma ali a mega explosão dela. Mas, né, ela já tá ali toda acabadinha, ô dó, né, encarando e pensando, né, pelo visto esse mundo aqui não vai ser fácil. O bicho anti-Raijun já foi invocado, moleque. Logo um mecha dificuldade nível 2, resistente contra fogo, equipado com assassino de dragões, causa dano dobrado contra Go Raiju e autodetecta e corre atrás da Go Raiju. Num instante o bicho já tá atrás dela, ela até tenta reagir, né, mas não dá tempo e já toma ali uma explosão na boca, fi. No meio do ar ali, quase perdendo a consciência já, ela vê o Protinha chegando nas costas do invocador, fi, e só passando a lâmina na cabeça dele. Porém, né, de novo, ele pega a cabeça e vai embora. E ela fica se perguntando, né, o que ele tá fazendo? O monstro chega na região que ele tinha atacado a Raiju, né, pra ver o corpo dela, porém não tá lá, e inicia uma busca pela presença dela. O invocador que o Prota tinha cortado o pescoço ativa a condição especial dele e se torna um invocador louco. A partir de agora ele vai ficar reproduzindo o último monstro criado, porém não pode ser monstro de elite, sem contar que ele vai dobrar a velocidade de produção e dobrar a quantidade produzida. E a partir de agora ele não para de produzir até ele morrer. O Prota tá encarando o cero do Rei Demônio nos céus, né, pensando que derrubar aqueles dois lugares demorou mais do que ele esperava. E o pior, tem muita gente se escondendo por causa
do medo. Todo mundo da cidade tá lutando pra parar os monstros que o criador lá tá invocando. O Jae-young tá pensando, né, que pra vencer esse jogo aqui, eles precisam de um comandante e de uma unidade campeã. A Raiju, né, abre o olho pensando, tô viva? Você que me Só que quando ela olha, filho, foi o Goblin espadachim que resgatou ela. Ela toma um susto, né, mas ele manda ela calar a boca. Ela fica meio sem graça e surpresa, né, tipo, como é que esse bicho tá falando? O Goblin fala pra ela, eu já cuidei das suas feridas, a gente não tem muito tempo, então vamos começar agora? E ela tipo, começar o quê? O Goblin fala que o Prota disse pra ele, depois de uma grande derrota, o personagem precisa encontrar um grande professor e cultivar sua força. Esse é o clichê. A Jill tá meio confusa, né? Tipo, do que tu tá falando, cara? Mas a cena já muda por um robô, filho, caçando ela. E agora que ele localizou a guerreira, vai começar a aniquilação. Só que não, o Protinha bloqueia o soco dele, filho, e fala, ô pequenininho, foi enganado, hein? O item que foi gerado da cabeça do monstro permitia ele confundir qualquer tipo de monstro máquina. Como ele ainda tá sob o estado de confusão, ele tenta atacar o Prota, né, que se posiciona numa direção perfeita para que o golpe dele bata lá na Torre 2. Dessa forma, facilitando para os cidadãos, né, conseguirem derrubar ela. E o Protinha tá ali pensando, né, bom, essa quantidade de dano provavelmente é suficiente. Valeu pela ajuda, monstrão, tu resolveu meu problema. Que tal nós voltar a brincar de esconde-esconde? De volta na Raiju, ela tá treinando com o espadachim lá, moleque. E ele dando as cal, tenta usar aquele poder, e ela ativa o poder, e ele fala, não se esqueça, já que esse poder não é seu, se você se esforçar demais, tu pode se machucar. Você tem que tomar cuidado para não pegar muito poder cegamente. O poder que vai usar você. Eles continuam treinando um tempo, né? Até ela ficar toda arrebentada, mas ainda muito gata. Oh, meu Deus do céu. Pelo visto, o Prota fez uma aposta com esse cara, que se ele treinasse ela, ela conseguiria ganhar do robô. Então ela pergunta, né? Isso é possível? Mas ele fica em silêncio e não responde nem fala nada. Sai andando, mas aí se vira e diz, por que você deixou que eu te ensinasse? Porque você confia no Choyu ou porque você quer ficar mais forte? Ela responde que não sabe direito também. A única coisa que ela tem certeza é que esse jogo é cheio de missões e segredos que ela não conhece, e ela não é esperta o suficiente para encontrar as respostas só pensando. Então, já que é assim, ela quer fortalecer o corpo primeiro e ver se ela encontra alguma resposta fazendo isso, porque foi assim que ela viveu a vida inteira. E então o sistema avisa, evento especial foi completo, se torne uma aprendiz do espadachim Goblin Jack e receba suas artes marciais. Recompensa um equipamento de classe heróica ou superior e ainda aprende a habilidade passiva estudante do mestre das espadas. E caraca, moleque, ficou muito insana, velho. O design dos personagens tá muito da hora, velho. O nome da armadura é Ilusão da Chama, de classe heróica. O nível de defesa da armadura aumenta correspondente à quantidade de itens de fogo que ela tem equipado. O Prota e o Goblin já estão em cima do prédio, né? E o Prota pergunta pra ele, por que tu deu uma armadura pra uma mulher? E ele fala, né, é a única coisa que eu tinha. Então qual que é a chance dela vencer? Meio a meio. O Protinha tá pensando, né, por mais que esse robô de metal seja o inimigo natural dela, agora que ela aprendeu artes marciais, talvez dê tempo da semente que ele plantou florescer. Se isso acontecer, esse cara não tem mais chances. A habilidade passiva do estudante do mestre espadachim aumenta a proficiência de qualquer arma de curta distância. Já fazem 3 dias, 15 horas e 34 minutos desde o começo da missão. Lembrando que eram no máximo 5 dias. O primeiro pilar já foi destruído. 2 horas depois, o segundo guardião é derrotado. 4 horas depois, a Aidil finalmente derrota o robô. 4 dias, 0 horas e 3 minutos depois do começo, a maioria dos cidadãos já foram tratados e estão de volta no campo de batalha. E juntos com a Aidil, finalmente destroem o segundo pilar. Nesse momento, a maioria dos cidadãos estava tudo animado pensando que ia conseguir vencer isso aqui. E começam a se questionar, né, que pelo visto eles nem precisavam do Choyu. Na primeira missão, tudo que aquele cara fez foi roubar os pontos mesmo. Já lá na conversa do Goblin com o Prota, o Goblin fala pra ele, né, meu estudante venceu, então eu vou manter minha promessa. E ele fala, beleza, então, né, é minha vez agora? O Jae-young, né, conversa com o cara do exército, falando sobre enviar uns feridos, e o cara fala que se eles conseguirem vencer isso, ele vai ser promovido. A Raiju chega pra falar pra ele, né, que tá na hora deles irem enfrentar o Goblin, que ela, por mais que seja o estudante dele, no momento que partiu, o Goblin avisou, da próxima vez que a gente se vê, a gente vai ser inimigo.
O Jae-young tá pensando, né, será que é possível? Um monstro de nível 3 que a Raiju não tem chance alguma contra? Não importa o que aconteça, muita gente vai morrer aqui. E outra, que o Choyu tá pensando? Por que ele não apareceu mais? Porém, bem nesse momento, o Choyu se joga lá no selo do Rei Demônio e dá uma bicuda, quebrando ele. O sistema avisa, Choyu destruiu o selo do demônio. O objetivo da missão foi alterado, matem o Rei Demônio. O jogo acaba se vocês falharem. Os cidadãos, né, que já gostavam muito do Prota, tão mais puto ainda, né, chamando de psicótico bastardo, pedaço de merda. Os dois ali, fi, tão pensando também, né, que ele tá fazendo? E o Goblin tá olhando aquilo, né, sem acreditar que ele realmente conseguiu. Pelo visto, dessa vez tem alguns humanos interessantes. E já se joga em direção ao enxame de monstros, fi. Pisa em um ali e já sai cortando todo mundo. Flutuando ali um dos bichos mortos, né, ele olha pra Raiju e fala pra ela, né, esse aqui é um presente e uma lição de casa que eu deixo pro meu estudante, então, né, se esforce. Até a próxima vez que o nosso chamado se conecte. O Prota tá chegando ali num lugar completamente escuro, usando a coroa do anjo caído, que protege o usuário no reino dos demônios e no inferno. Vendo aquilo, pensando, né, chegar aqui foi mais fácil do que eu pensei. Ô, Rei Demônio, tu por acaso aí é o tal do Krasina? O bicho olha pra ele e fala, Krasina? Nunca escutei esse nome antes. Mas, como é que um humano chegou aqui? O nome do bicho é Kitumbaba, filho, dificuldade 6. Um rei demônio elite, chefe, que sente prazer em destruir coisas com suas próprias mãos e absorve a carne e os ossos dos oponentes que ele mata. O Prota tá ali pensando, né? Eu achava que os demônios interagiam um com o outro. Dei azar dessa vez. Pelo visto vai demorar. E o cara tá olhando assim, né? Tipo, qualquer brisa aí, ô mano. O Protinha olha pra ele e fala, desculpa aí interromper sua alimentação. Seu adversário tá chegando aí, espera um pouquinho. O demônio tá tipo, para de me envergonhar. E já dá-lhe um socão. Mas ele só desvia ali, filho, tranquilamente. E quem chega pra ser o inimigo dele, filho, é o Goblin Mestre da Espada. Porém, quando ele olha, alguma coisa aconteceu ali. As duas mãos do Rei Demônio já tá toda arrebentada, velho. E o Prota fala, né? Desculpa, foi meus instintos. Isso aqui foi meio contra as regras. O bicho já tá todo arrebentado falando, né? Como que isso aqui aconteceu? Como que um humano fez isso? O Prota olha e pede desculpa, né? Dizendo, foi um erro, mano. Desculpa aí, eu juro, foi sem querer mesmo. Mas o bicho não tá calmo não, filho. Já começa a castar uns poderes aí. E aí o Prota olha pro Goblin e fala, né? Tu não quer trocar de lugar comigo, não? Aí ele fala, eu gostaria, mas eu não acho que o Rei Demônio quer. Já tomando ali um no bocão, pensando, né? Desgraça, tudo ficou bagunçado agora no último momento. Se o Goblin Jack lutar contra esse demônio 1 contra 1, o evento secreto Destino dos Artistas Marciais vai ser completado, o que vai levar a uma destruição dos dois. Se isso acontecer, a recompensa que vai ser dado aumenta drasticamente e todos os cidadãos vão receber um monte de ponto. Mas, né, o demônio tá tentando muito matar o Prota. Só que ele tá usando a jaqueta do deus de batalha, né, que é um item lendário que aumenta a defesa baseado no HP. E como ele tem muito HP, né, a defesa dele tá tipo infinita nessa hora. E ainda tem uma durabilidade que se recupera automaticamente. Já que esse é o caso, né, não tem muito o que ele fazer. Ele vai ficar ali apanhando pro bicho, pro pessoal continuar caçando uns monstros e ganhar ponto. E se alguém tiver correndo risco de vida, né, ele mata o bicho logo e a missão acaba. O Goblin tá sem palavras, né, vendo que o Prota decidiu ficar ali apanhando de graça. Lá embaixo o pessoal tá tudo matando os bichos, o cavalo, o anjo, o monstro, o pássaro, o águia. E tá muito bom, porque eles estão fazendo pontos. Só que assim, por mais que eles não sejam muito fortes, a quantidade é absurda. E o pessoal já não tá aguentando mais, né? O Jae-young tá pensando, né, que essa atitude do Prota agora fez com que com certeza a cidade inteira seja inimigo dele. Se alguém morrer hoje, a culpa é dele. A Raiju, por outro lado, tá em cima de um carro ali, os caras vai dirigindo, coloca ela embaixo dos bichos, ela usa o tornado pra cima e mata um monte de bicho, né? Mas a galera não tá muito feliz, pensando, né, se esse desgraçado do Choyu não tivesse quebrado o selo, a missão já tinha acabado. O que aquele maldito tá pensando? A Raiju parece não muito feliz em escutar o pessoal falando isso e solta um suspiro, né? E uma menina do lado ali fala, vai deixar essa daí passar? Achei que você ia explodir de raiva quando visse alguém xingando seu namorado. Pelo jeito tu é mais controlada do que eu imaginei, hein? O nome da mina é Kang Ji-woo e a gente não sabe a arma dela ali, mas ela tá comendo umas batatinhas ali bem tranquila, né? A Raiju, puta, né, perguntando o
quem disse que ele é meu namorado? Ah, tá, tanto faz, mas se ele não é seu namorado, ela ia falar alguma coisa, né? Mas só joga a batatinha no colo da Raju e agradece ali por ter salvo a vida dela e diz que tá indo pra área segura. Já lá com o Rei Demônio, o Goblin tá cansado de ver o Prota apanhando, né? E vai assumir ali a treta, né? Fala pro Prota, sai da frente. O Prota, como assim? O Goblin olha, né, pra zoar ele e fala, né? Que foi? Tá apaixonado? E ainda diz, né? Se a gente tivesse se conhecido em outro mundo, talvez a gente podia dar um rolê e beber umas. E aí o Prota, né, filho, tomou um hit crítico ali na consciência, porque o plano dele era fazer esse cara morrer lutando com o demônio. Só que o cara é mó gente fina, velho. E já parte pra cima, e o Prota tá ali, né? Meu Deus, eu me sinto meio cruel fazendo isso. A treta tá rodando ali, né? E o Prota pensando, né? Que agora já é tarde demais também pra ativar o destino do artista marcial, né? Que era o suicídio dos dois. E outra, mesmo que ele tivesse tempo, agora ele ia se sentir muito culpado se fizesse isso. Porém, bem nesse momento, alguma coisa acontece no livro que diz: o nível de amizade com o espadachim Goblin Jack chegou no limite. Uma habilidade secreta de Krasina foi ativada. O Prota solta um sorrisinho, a cena avança e o Jack tá arrebentado ali falando, né? Pelo visto você realmente é um rei demônio no final das contas. Eu vou ter que usar meu último movimento e colocar a minha vida em risco, em nome do meu amigo e da minha discípula. Mas o Protinha chega lá e eu acho que dá um soco só, filho. E o bicho já meio que se despedaça sem entender nada. E acabou, fi. O rei demônio Kitumbamba foi derrotado. Contribuidor do topo, Choyu. Todos os monstros invocados foram aniquilados. O Goblin tá meio que sem entender, né? Com uma aura azul e o Prota tá encarando ele. Uma janela de habilidade ali diz: recrute 4 soberanos. Você pode assinar um contrato com o espírito de uma criatura com o máximo de amizade ou medo. Tem certeza que você quer assinar um contrato de familiar espiritual com o Goblin Espadachim Jack? E o Protinha, né, filho, caindo dos céus pensando, rodeado pelos humanos e ainda amigo dos monstros. Parece que cada hora eu tô mais e mais distante da humanidade. E finalmente a missão acaba. Todos os cidadãos sobreviventes vão ser recompensados. 500 pontos pelo fim da missão, mais 100 pontos pela ressurreição do Rei Demônio, mais 100 pontos porque menos de 10% das pessoas morreu e mais 100 pontos porque ainda tinha tempo disponível. Um bônus total de 800 para todo mundo. E no topo, né, tá o Protinho ali com 220 mil, a Raiju com 4.500 e o Jaewon com 3.200. A mina da batatinha tá em cima de um prédio ali vendo o Prota cair, pensando, né, será que aquela ali é a criança de ouro ou será que ela é um fusível para uma bomba? E não sei não, essa mina tá meio suspeita, molecada. O Jaeyong tá caindo no chão, né? Eu não sei muito sobre jogos, mas assim, eu consigo até entender sobre o que é esse jogo. Defender uma única base contra um monte de tropas. Será que nesse tipo de jogo vale a pena depender de uma única pessoa suprema? E outra, isso não faz sentido. Como que uma única unidade tem força suficiente para sozinha derrotar o Rei Demônio? Esse fenômeno não tá meio contra as regras de um jogo? Acima da cidade, o sistema tá falando: uma unidade anormal foi detectada, Choyu. E pelo visto, os deuses, ou seja lá quem for que tá jogando o jogo, estão observando os detalhes dele. E agora eles precisam decidir uma ação contra essa unidade para parar ela. Eles podem escolher entre aniquilar, resetar o poder da unidade, adiar essa decisão ou summonar. Não sabemos o que. O anjo, o demônio, Deus ali, né, dá uma clicada em aniquilar, fi. Já de volta na cidade, todo mundo recebe um aviso dizendo que a cidade agora chegou no nível 1 e as conveniências dos cidadãos vão ser aumentados. Eles podem agora, por exemplo, deixar a janela de atributos menor ou maior, podem adicionar amigos e podem mandar mensagem de texto. E também a infraestrutura da cidade vai ser parcialmente recuperada. O Prota, vendo essa mensagem, né, percebe que todos os pontos que ele usou não foram para a cidade, né? Porque senão ela já teria evoluído, porque ele gastou 9 bilhões de pontos. Então, né, para onde que esses pontos vão se não vão para a cidade? Provavelmente, né, deve ir pro tal do demônio de Krasina. E nesse caso, será que é certo continuar usando esse livro aqui? O Jaeyong, né, foi promovido para segundo major e tá todo felizinho ali. A Jiyu, né, que é a nossa guerreira bem suspeita, tá olhando ali pensando, né, até que eles não estão indo tão mal.
Aonde será que eu devia me encaixar para ficar confortável? Uma cidadã tão fraca como eu, nessa cidade tão perigosa. E aí, né, filho? Tá um monte de soldado ali arrebentado e um monte de quadrado cubo. Que é isso aí, né? Acho que são dados pra pegar itens, né? Roletar itens, mas não tenho certeza. O Protinha tá como ali, filho? Sentado só nos pensamentos ali, né? Quando o sistema avisa. Um novo turno começou, moleque. Você chegou numa armadilha de ouro dos deuses. A cidade tá capturada pelo deus do ouro. Se vocês não satisfazerem o deus do ouro no tempo limite, é fim de jogo. A ganância do Deus do Ouro está no nível 2 e existem 4 mapas. A duração dessa missão vai ser de 2 semanas. O Jae-young, né, tá encarando, né, um tempo muito longo, 2 semanas. E o anúncio diz, eles precisam encontrar os tesouros nos mapas que foram invocados. O valor do tesouro é diretamente relacionado à satisfação do Deus do Ouro. O tesouro só pode ser avaliado dentro da cidade. O pessoal na cidade, né, tá meio confuso, porque o tempo é muito longo e não apareceu nenhum monstro na cidade. E já que esse é o caso, o negócio é ficar aqui na cidade segura mesmo e receber, né, a recompensa padrão de sempre. Mas o Deus do Ouro, né, não gosta disso e avisa, não existe recompensa padrão para essa missão. A recompensa de cada indivíduo vai ser dada dependendo de quanta satisfação ele trazer pro Deus do Ouro. E aí, né, o pessoal tá meio em choque, né? Perceberam que não vão receber nada se eles não encontrarem tesouros. O problema é que muita gente ainda nem tem equipamento de combate bom. A Haiju, né, encarando tudo isso, está pensando, meu Deus, é informação demais, não sei o que fazer. Então, né, já que é o caso, eu vou ignorar tudo isso aqui e partir pra cima pra ver o mapa inteiro. Por cima, né, a gente consegue ver que tem uma floresta no norte e pro leste tem uma espécie de região de montanhas e depois um deserto ali com um lago. O Prota parece contente com esse mapa e tá pensando ali, né, que o deus deles, né, ou o cara que joga os dados da cidade que eles estão, tá tendo muita sorte. Se as coisas forem bem, ele vai conseguir completar o primeiro nível do plano de construir uma cidade. Até lá, ele vai usar o livro de Krasina. Depois disso, ele vai tentar achar alguma forma de se livrar disso aqui. Quando ele termina esse pensamento, moleque, uma espada sai de dentro do livro e finca no peito dele. Antes de entender nada, né, o livro já fecha e sai girando em volta dele. O sistema então avisa, número de sacrifícios da última missão para soberania, 0. Ele começa a sentir uma dor no peito, né? E aí, pelo visto, é uma punição do rei demônio. Ele tá sendo punido pela preguiça dele, né? De não ter conseguido nenhum sacrifício. Enquanto ele não oferecer sacrifícios pro deus, ele vai continuar agonizando de dor. E o HP dele vai reduzir constantemente. Se ele não fizer nenhum sacrifício e o HP dele chegar a 0, ele vai morrer e o livro vai escolher um novo dono. O capítulo seguinte inicia com o pessoal indo pro setor norte ali da floresta, né? Pelo visto, eles encontraram uma dungeon e uma que ninguém ainda nem registrou, né? Então todos os tesouros devem estar lá ainda. O maluco ali do lado, né, já fala que não quer contar dessa dungeon pra ninguém. O maguinho diz, né, se a gente contar pro exército, eles vão dar 50 pontos pra gente. Mas o cara diz, né, que isso aí é trocado, não dá pra comprar nada com isso. Ele tem uma espada épica que tem dano de fogo nível médio e, né, eles fizeram uma PTzinha pra caçar junto. Quando eles estavam prestes a entrar, eles veem alguma coisa saindo lá de dentro, fi. Uma bola gigante vermelha com 2 olhos. O maluco já tá se perguntando, né? Será que é um guardião? Que monstro é esse? Mas a gente consegue. Todos nós éramos líderes dos nossos esquadrões. Esse mundo aqui não é nada além de um parque de... E aí, fi, quando eles olham, é o Protinha saindo com todos os tesouros da dungeon. O cara vai falar o nome dele, mas o Prota já chega no ouvido e diz: o boss é um aleijado, ele tem fraqueza contra tipo de luz, ele usa veneno, então você precisa levar um antídoto. E os caras tá tudo cobrindo o ouvido ali, né, chamando ele de lunático. Ele é rápido demais, então você precisa avisar os tanques pra ficar próximo dos magos e dos healers. Os caras tá lá tampando o ouvido para não escutar nada, filho, mas ele não para, né, dizendo: tem uma sala secreta lá onde você vai conseguir um monte de tesouro, correndo pra lá. E os malucos: seu pedaço de merda, para de falar. Já de volta lá na cidade, essa PT, né, tá no hotel puto dizendo: não acredito que a gente virou sacrifício da soberania no primeiro dia, que desgraça, isso aqui não é injusto demais, não? O moleque fala, né, cara, que a gente vai fazer, pô, o cara tá no nível máximo com um monte de item mítico, vamos só ficar de boa aqui descansando, velho. Ainda bem que criaram o campo de isolação dos sacrifícios da soberania, e meus amigos, o lugar tá movimentado, tá? O Protinha tá passando informação pra todo mundo. Eles estão ali, né, onde você foi pego? Ah, eu fui pego
pego na floresta. E você? Eu fui pego lá nas montanhas, né? E aí os caras, tá, mano, tu viu a cara daquele maluco? Ele parece o demônio, velho. Ele disse na minha cara que era pra eu sair espalhando os sacrifícios da soberania pra todo mundo. Eu até sabia onde eu consegui encontrar um tesouro, mas eu não quero beneficiar aquele maldito, então voltei pra cá. É isso mesmo, nós não pode deixar aquele maldito ficar manipulando nós. Mas, filho, o Protinha tá no meio de um monte de tesouro e já conseguiu 2.400 sacrifícios pra ele. Dessa forma, as punições do livro foram reduzidas um pouco. E ele tá pensando, né, pelo menos agora dá pra aguentar. Mas ele tá puto, né, já que não existe nenhuma dessas informações sobre esse tipo de punição do demônio no livro. Ou seja, o livro tá mentindo sobre ele mesmo. Só que o Prota, né, tá pensando que isso aí ainda faz parte dos eventos que ele antecipou. É até bom que o demônio tenha a impressão de que tem ele sob controle com essa punição. Mas no fim dessa missão, ele vai descobrir quem tá realmente no controle disso aqui. Já lá no setor B tem um grifo gigante guardando um ninho. A dificuldade dele é de nível 3, porém se você enfrentar ele dentro do ninho dele, aí a dificuldade aumenta um ponto a mais. Ah, e quem que ele tá atacando, filho? O Protinho, eu não sabia que ele tava aí. A cena já muda lá pra Raiju enfrentando um troll de pedra, só praticando ali tudo que o Goblin ensinou pra ela. E fala nisso, né? Cadê o Goblin? Ela faz ali uma careta horrível, pelo amor de Deus, volta com aquele rostinho lindo, dizendo, né, sua discípula ficou um pouquinho mais forte. A mina peculiar tá seguindo ela, né, e pelo visto, olhando no baú, viu que não veio nada demais, né. A Yeju, né, chama a mina de senhorita e ela fala, pelo amor, senhorita, usa linguagem normal comigo. E ela fala, beleza, puta, por que tu tá me seguindo? Caraca, filho, braba. Mas a Jiwoo, né, sem vergonha alguma, diz, porque ficar te seguindo é o que traz mais benefício pra mim. E a Yeju, né, ficou meio assim, né, porra, ela é tão sem vergonha que eu nem sei o que falar. A Jiwoo olha pra trás e diz, né, o que você vai fazer? Tem alguma coisa errada? Ou você tá querendo deixar uma cidadã frágil e sozinha nesse lugar tão perigoso? Você vai fazer isso? Ela para ali um pouco, né, e fala pra Jiwoo esperar. Manda uma mensagem pra alguém dizendo que ela mandou as coordenadas de um tesouro, que é pra esse cara ir lá pegar e dividir com outras pessoas. E o cara responde, né, que tá indo lá buscar. Olhando a mochila da Jiwoo, né, ela tá meio vazia. Ela fala, ué, tu pegou pouca coisa, né, considerando que tu tá me seguindo o dia inteiro. Mas ela fala, o meu lema é qualidade em vez de quantidade. Não tem como saber o que vale ou não, tu tem que levar a capacidade e ver a qualificação. Então eu só levo os itens que quando eu olho eu penso, é isso aqui. Ela fala, como que você sabe o que é isso aqui? Aí ela vira e fala, né, com os meus olhos, e tá linda nesse frame. Oh meu Deus, tem que parar com isso, né gente, desculpa. A Yeju, né, fica pensando, ela é esquisita, mas ela é tão maneira. A Jiwoo pergunta pra ela, né, e os amigos? Ela fala, eu matei todos os monstros aqui. Ela fala, tu não tá entendendo, né? Ela, como assim? Os monstros não são os inimigos nessa missão. E ainda mais, isso aqui não é uma caça ao tesouro pacífica. Isso aqui, na verdade, é uma disputa de todos contra todos, já que não existe recompensa comum. E outra, os itens só são recebidos lá na cidade. Obviamente, alguém vai pegar o item de outra pessoa e fazer a devolução lá na cidade, já que isso é muito mais fácil do que ficar lutando contra monstro. A gente vê então um apartamento com os guardas lá na cidade e o tal do detetive Cell tá chegando, junto com o tal de Kandoshiki. E cara, se eu não me engano, não foram esses os únicos caras que receberam pontos lá no primeiro desafio? Talvez eu esteja maluco. Bom, mas os caras é nível 6 e nível 14. E pelo visto, alguém estava guardando o tesouro da missão ali, mas quando ele começou a fazer a avaliação do tesouro para ganhar os pontos, né, ele desmaiou. E quando ele acordou, tudo tinha sumido. O detetive fala, né, provavelmente foi enviado diretamente pro Deus do Ouro. O cara que tá com ele ali, né, explica que quando você inicia a avaliação, demoram 12 horas para ela ser completa e é aleatório o momento que o item é enviado. Isso aí, né, é basicamente um sinal de me roube se conseguir. O detetive fala, né, que só um patético miserável ia interpretar o tempo de avaliação como uma chance de roubar. Mas o outro cara diz, né, que isso aí é uma interpretação bem humana, considerando a situação que eles estão. Os oficiais estão discutindo, né, caramba, quem que é esse cara aí que tá batendo de frente com o detetive? Nessa hora o maluco fala, Choyu. Aí o cara fala, não, ele não é o Choyu, né? Vai falar, não, meu filho, atrás dele, olha o Choyu ali. E enfim, o Prota tá sentado no grifo ali, mandando um oizinho. Porém, antes dele falar alguma coisa, o maluco já politampa a boca dele, velho. O cara tem uma luva lendária que contém o poder do Deus do Vento. Ele consegue controlar todo o ar em volta dele e, se ele conseguir juntar 3 relíquias divinas, o item
item dele vai ser mudado pra mítico. Os dois batem no meio da rua e o cara fala: avisa todo mundo pra evacuar porque o Choyu tá aqui. E esse doido, fi, tá pensando que, pelo visto, ele ter se jogado na cara do Choyu foi um hábito do trabalho dele. Mas seria muito bom se esse hábito dele fizesse ele morrer pro Choyu. Lá embaixo, o detetive Seo tá olhando pro Prota falando, né? Tu não tá nem desviando. E outra, por que tu não parece surpreso? Qual que é teu plano, Choyu? O capítulo seguinte começa com todo mundo recebendo a notícia que o Choyu foi preso. E nisso, né, tá geral animado, pensando: perfeito, é nossa chance de buscar nossos equipamentos. E começam a fazer um monte de grupo pra ir caçar. Quem não tá muito contente com isso é o Deus do Ouro. Já no setor da floresta, o pessoal tá caçando um monte de goblin lá. E moleque, é mó misturada, filho. Tem um maluco usando um machado, aí o outro tá usando um arco de flecha tripla, o outro tá em cima da árvore com uma sniper. Mano, tem tudo aqui, tá? O que não tem mais é goblin mesmo, porque mataram tudo e estão avisando o nosso querido Jaeon, né, que eles finalizaram esse lugar. Que avisa, né? A gente tá quase terminando aqui também. Caraca, filho, o Jaeon já tá nível 20, tá? Malado. Tem um goblin xamã ali executando umas magia, invocação ali, dizendo que agora ele vai invocar o deus deles e aí ninguém vai conseguir fugir da morte. Um maluco ali, fi, só ativa um anel que permite com que ele use magias explosivas e já era, fi. Cabum no goblin. O Jeong fala, né? Eu ouvi dizer que nos jogos matar um bicho quando ele tá transformando ou summonando é trapaça. Mas, né, a gente é soldado e não personagem de anime. Numa outra área, eles encontram as pessoas que estavam como os desaparecidas, que pelo visto, né, iam ser utilizadas como sacrifício pra esse goblin aí. Já de volta na cidade, lá no quartel militar, tá rolando uma reunião. Eles estão fazendo um plano, né, de como que eles vão tomar toda a vila dos goblins pra finalizar aquela parte do mapa. O general tá perguntando, né, o Choyu foi pego. Tu sabe qual que é o plano dele? O Jeong diz, né? Não sei. O maluco do exército fala que o mais assustador não é nem o livro, é o fato dele conseguir tirar tanta vantagem assim do conhecimento dado pelo livro. Prever os movimentos de alguém tão inteligente é muito difícil. A única coisa que ele tem certeza é que ele não é inimigo deles. Na delegacia que o Choyu tá preso, né, fi? Ele deixou o grifo dele estacionado ali. O pessoal tá, né, parece assim, é o grifo do doido lá, tá? Não mexe não. Os dois detetives, né, estão dando aquela questionada nele, né? O cara tá ali. Pelo visto, até alguém de nível máximo fica com fome, né? Aí eles só mandam um e o cara fala: ué, não vai falar, ué? Por quê? Tu veio até aqui pra quê então? Então, criminoso, sabia? Fraude, roubo e até assassinato. O Prota só levanta a mão falando, né? Sim, eu reconheço, tudo aí fui eu. O detetive Seo já fala, né? Eu tô trabalhando nessa área por 20 anos. Eu sei muito bem quando alguém é um criminoso só de olhar pra ele. O detetive fala, né? Ainda bem que tu se entregou. Eu vou me responsabilizar por desfazer essa imagem ruim que todo mundo tem de você. Mas o Protinha só larga a colher e fala, né? Eu não vim aqui pra procurar tua ajuda. O detetive fica meio confuso, mas nessa hora alguém entra na sala dizendo que tem notícias urgentes. É um caso de roubo. O problema é que o cara que tá roubando tem um equipamento de classe heróica. Então, né, tá difícil de prender o maluco. A caminho, né, esse cara nada suspeito, né, tá pensando ali. Quando se fala de uma missão sem uma recompensa comum e compartilhada, não tem cooperação alguma. Bom, era assim que devia ser desde o começo. Um novo caos para se criar uma nova ordem. Perfeito para um mundo onde existem novos poderes. O detetive, escutando tudo isso, fala, né, tu realmente tem uma atitude de merda, hein? Tu tinha que começar a praticar o pensamento de alguém sã. Eu posso até não entender nada desse negócio do outro mundo, mas eu sei que a gente aqui ainda é humano. E seja em um outro mundo ou nesse mundo aqui, a minha missão não muda. Eu vou prender todas as pessoas que agirem contra a lei, porque essa é a função de um policial. O detetive, né, já chega no cara e fala: tu tá preso. Roubo, assalto e tentou matar alguém ainda. O negócio vai ficar meio bagunçado se tu tentar resistir. O que tu quer fazer? Já quebrando a espada do maluco com as mãos, né? E o cara só fala: eu me rendo aqui. O psicopata maníaco, vendo ele prender o cara, fala, né? Meu Deus, hein, cara? As regras da Terra não importam mais aqui. Por que a gente só não trabalha junto pra virar o rei da cidade? Outra, não vai ser muito difícil com a minha ajuda. O senhor fala pra ele, né? É exatamente por isso que eu te mantenho do meu lado. Tu é o cara mais perigoso dessa cidade. O detetive pensa, né, que talvez ele até concordasse com esse cara se fosse um tempo atrás. O problema é que tem o Prota
Prota, né, filho? E ele não sabe o que o Prota tá querendo e por que ele se entregou logo agora. Nisso, o outro soldado avisa, né, que tem mais problema. E o cara fala pra ele: eu acho que a gente vai ficar bem ocupado de agora em diante. O detetive fica confuso, né? E ele fala: agora com o Choyu preso, todo mundo vai ver que é uma chance perfeita pra sair roubando. Essa cidade aqui vai ficar uma bagunça. O detetive pensa, né? Tu acha que é isso aqui que o Choyu queria? Não faz sentido. O maníaco tá ali pensando, né? É certeza que isso que o Choyu quer. Mas por que ele quer que as pessoas se matem? Qual que é o plano dele? E outra, todo mundo vai voltar a se esconder dele quando a outra missão começar. Já na cadeia, o Prota tá falando: de agora em diante é só uma luta de paciência. E aí, né, filho, o sistema tá como? Ele tem 92% de HP, 2.300 sacrifícios e a punição do Rei Demônio tá em progresso. E tem dois avisos ali: o Rei Demônio quer mais sacrifícios e o Rei Demônio tá puto com você. O Prota então usa um frasco que contém um cabelo da cauda do Rei Macaco. Com isso ele consegue criar um alter ego dele, né, como se fosse um clone. E avisa pro clone, né: fica aqui e faz meu trabalho e tenta não ser pego. E já foge da cadeia usando uma capa que permite ele atravessar as paredes. Os guarda entram pra prender ele, né, e ele não fala nada e dá uma encarada. Os malucos ficam com medo de virarem sacrifícios da soberania, né? Mas ele só sai de dentro e fala: eu quero ir pra área especial de isolamento que vocês prepararam pra mim. Tô com mó sono, mano. O grifo que tava na frente da delegacia se levanta e sai voando, né? E o Protinha já tá em cima dele. Os cidadãos começaram a se mover, então a parte 1 do plano já é sucesso. Tá na hora de ir pra próxima. 4 dias na missão, os cidadãos estão divididos em duas categorias: os Outers, que são os caras que ficam do lado de fora pra conseguir conquistar os tesouros, e os Inners, né, os de dentro que ficam pra proteger a cidade. Tu pode escolher qualquer uma das funções. Os cidadãos, né, que não tem nenhuma habilidade de combate, começaram a tentar se virar de alguma forma. E com tudo isso acontecendo, o plano parecia que tava indo bem. O Jae-young, né, vendo os caras trabalhando, tá meio assustado, né, pensando: putz, mano, nós construímos esse lugar aqui inteiro em 2 dias. Realmente, os trabalhadores do outro mundo são assustadores. Se todos com esse tipo de poder estivessem colaborando, seria fácil completar a missão. O problema, né, e aí a gente vê o capitão falando pra ele que a vibe na cidade não tá muito boa. Os crimes por causa dos tesouros estão aumentando mais e mais. E por mais que a polícia esteja tentando fazer o melhor deles, ainda é muito difícil. Não tem pessoa o suficiente, muito menos equipamento suficiente. O cara pergunta, né, vocês vão fazer alguma coisa? E ele fala: não, tentar qualquer coisa é muito perigoso. O que parece é que o exército não tá querendo se envolver na cidade. Eles estão deixando tudo pros policiais, porque toda vez na história que o exército se envolve com o trabalho da polícia, as coisas dão bem errado. Então, por enquanto, eles só vão ajudar a polícia se eles pedirem. Por mais que o mundo inteiro tenha mudado, os humanos ainda não mudaram, e isso é muito triste. A gente vê um maluco sofrendo no chão e um cara falando: então esse aqui é o resultado da combinação desses venenos? Interessante. O item dele é uma pérola abandonada mítica, que quanto mais você usa, mais forte ela fica, e pode criar diversos tipos de venenos. E ele não tá planejando matar esse cara ainda. Não dá pra saber nem quem é, nem o nível e nem a classe. O cara tá implorando pela vida, né, dizendo que vai entregar todos os tesouros, mas o maluco só diz: isso aqui é o que os adultos dizem, a experiência é o maior tesouro. E, né, começa a torturar o cara ali, fi. Os dois investigadores, né, chegam lá e começam a perguntar, né, se é algo químico, biológico ou se é alguma coisa radioativa. E aí, quando eles olham, mano, o cara tá lá todo arrebentado no chão, já sem vida alguma. O mais estranho é que o maluco não pegou nem os tesouros. E aí ele fala: e eu não sei se esse cara tá sozinho ou agindo em grupo, mas pelo visto alguma coisa bem assustadora começou a acontecer e tem uma montanha de corpos ali. O maluco fica dizendo, né, olha só que coincidência, o Rei Demônio do Choyu desapareceu e agora apareceu mais um Rei Demônio. O detetive Cell fala, né, que não tem nada a ver com o Prota, mas ele fala ali: ah, tá bom, não tem nada a ver com ele. Porém ele diz: uma coisa eu admito, essa bagunça inteira começou por causa do Choyu, então eu preciso conversar com ele agora. Só que o maníaco já diz, né, tu acha que ele vai te falar o que ele tá pensando? Ele fala: não, é numa hora dessas que eu preciso perguntar para aqueles que estão próximos dele. O Prota solta um espirro, né, de tanto os caras falar dele, fica pensando: oxe, por que eu tô resfriado, mano? Eu tô no nível máximo. O sistema então avisa todos: a satisfação do Deus do Ouro tá em 6%. E isso aí é um problemão, porque mesmo que eles terminem a avaliação de todos os itens que tem,
não vai dar muita coisa ainda. E o Prota fala, bom, não vai ter o que fazer então. E já vai em direção ao setor do deserto. Ele entra no meio de um tornado ali e manda o grifo dele embora, né, que já tá acabado, fi. E fala, né, bom trabalho, eu vou voltar logo, descansa por enquanto. E desce com toda a sacola de tesouro. E fala pra nós, não importa quão duro todos os cidadãos trabalhem pra coletar os tesouros, eu já peguei tudo que é valioso. E aí, fi, ele olha para um bichinho e fala, come bastante e cresce rápido, meu próprio Deus do Ouro. E aí, moleque, o Protinha tá criando o próprio Deus dele, velho. Deus do Ouro, bebê, um Deus do Ouro que ainda tá novinho, ele precisa de amor e cuidado. Molecada, pra ver esse Deus do Ouro, vocês vão ter que deixar um sininho ativado, porque vimos tudo que já lançou dessa obra. Agora não tem o que fazer, né, meus mano? É esperar lançar mais. Quando tiver mais uns 10, eu trago pra vocês. Então ativa o sino, se inscreve e tamo junto, meus mano. Fui!